João relata que desde o fim da década de 80, quando se mudou para Vila Rica, MT, trabalhou em situação degradante em diversas propriedades rurais da região, que faz divisa com o Pará. Era tudo muito precário e complicado, lamenta. Ele costumava trabalhar em derrubadas de mata em fazendas, para abrir espaços de pastagem, prática frequentemente considerada ilegal, por não haver autorização para o desmatamento. Os serviços nas propriedades rurais eram liderados por uma figura conhecida como gato, responsável por intermediar o contato entre o fazendeiro e o trabalhador. Ninguém tinha carro ou moto, então, a gente não tinha como ir embora, mesmo que a gente quisesse. Falavam que iam assinar a nossa carteira, mas nunca assinavam, detalha. Nas propriedades rurais, os trabalhadores esperavam receber conforme a produção que faziam. Mas raramente viam o pagamento. O gato sempre enrolava, dizia que o fazendeiro não tinha pagado e não repassava o dinheiro para a gente. Não tínhamos o que fazer, detalha. Histórias como a de João chamam a atenção após declarações do presidente Jair Bolsonaro, na terça-feira, 30. Ele afirmou que é necessário rever as regras do combate ao trabalho análogo à escravidão. Bolsonaro disse que ninguém é favorável ao trabalho escravo, mas se dirigiu ao ministro Ives Gandra Martins Filho, do Tribunal Superior do Trabalho, TST, e afirmou: alguns colegas de Vossa Excelência entendem que o trabalho análogo à escravidão também é escravo. E pau nele. Para o presidente, há uma linha muito tênue que distingue o trabalho análogo à escravidão e a escravidão. O empregador tem que ter essa garantia. Não quer maldade para o seu funcionário, nem quer escravizá-lo. Isso não existe. Pode ser que exista na cabeça de uma minoria insignificante, aí tem que ser combatido. Mas deixar com essa dúvida quem está empregando, se é análogo ou não é, você leva o terror para o produtor, disse Bolsonaro. As declarações de Bolsonaro incomodaram entidades que atuam no combate ao trabalho análogo à escravidão. O questionamento sobre a legislação referente ao tema foi considerado uma forma de retrocesso. De 2003 a 2018, foram resgatados 45 mil trabalhadores em situação de trabalho semelhante à escravidão no Brasil, conforme o Observatório da Erradicação do Trabalho Escravo e do Tráfico de Pessoas. João passou quase 15 anos trabalhando em fazendas em situação degradante. O gato era quem levava a gente para os lugares. Era uma das poucas formas de trabalho que a gente encontrava, detalha. Ele, junto com mais de 50 colegas, foi resgatado em 2003 por auditores do que hoje é o Ministério da Economia. Na época, o grupo estava havia um mês em uma propriedade rural no Pará, em uma área próxima ao Mato Grosso, onde fazia a derrubada de árvores. A situação vivida por João e pelos colegas somente foi descoberta após uma briga entre dois trabalhadores do grupo. Um pegou até machado para matar o outro, relembra. Um funcionário da fazenda, que tinha acesso ao telefone, ligou para a polícia, que foi ao local para atender a ocorrência da briga. Os policiais notaram o serviço ilegal na fazenda e acionaram o Ministério Público do Trabalho, MPT. Em 2003, além de João e dos colegas, também foram resgatadas outras 5,2 mil pessoas em situação análoga à escravidão. Em comparativo com os últimos anos, o número de resgates diminuiu. Em 2018, por exemplo, segundo dados divulgados pelo Ministério da Economia, foram encontradas pessoas em condições semelhantes à escravidão destas, foram resgatadas. À primeira vista, a redução de resgates pode parecer um dado positivo. Porém, Catarina von Zubin é enfática, a diminuição representa uma situação ainda mais alarmante. Houve certa conscientização de alguns segmentos. Mas o problema é que há menos fiscalização, porque houve redução nos números de fiscais. Muitas aposentadorias de auditores não foram repostas e os concursos são insuficientes. Em todo o Brasil, há apenas 19 auditores fiscais que atuam diretamente com o trabalho escravo. Hoje, eles compõem 4 equipes. No passado, havia mais de 10 equipes para fazer esse trabalho, diz.
Com menos fiscalização, os números de resgates cada vez mais deixam de corresponder à realidade no Brasil. Há muitos casos que não são mais notificados, por haver menos fiscais, ressalta Catarina. O setor rural é a área em que há mais casos de trabalho análogo à escravidão. A categoria trabalhador agropecuário em geral corresponde a 73% dos casos registrados no Brasil. Há também registros em funções como servente de obras, 3%, trabalhador da pecuária, 3%, e pedreiro, 2%, entre outros. O artigo 149 do Código Penal prevê punição a quem reduzir alguém à condição análoga à de escravo, que pode ser caracterizada por situações como trabalhos forçados, jornada exaustiva, condições degradantes de trabalho, restrição à locomoção do empregado principalmente em razão de dívidas contraídas com o empregador. Ainda nas declarações da terça, Bolsonaro criticou o fato de que situações como colchão abaixo de 8 centímetros e quarto com ventilação inadequada são utilizadas como critérios para definir condições análogas às de escravidão. Quando há a fiscalização, o auditor fiscal autua por todas as irregularidades que ele encontra. Dentre elas, pode haver irregularidades mais simples, como o caso em que faltava saboneteira em um banheiro. Era uma das infrações no meio de dezenas. Não é a saboneteira que caracteriza a mão de obra escrava. São vários fatos. A nossa fiscalização é boa. Os resgates são criteriosos e não é algo banal, declara Catarina. A procuradora afirma que a legislação atual é clara em relação ao trabalho análogo à escravidão. Possíveis alterações que possam afrouxar a definição sobre o tema são vistas como prejudiciais, inclusive para a economia do país. Não é só o combate à corrupção e à lavagem de dinheiro que melhora a situação do país. É necessário haver transparência das cadeias produtivas. Há grandes países e fundos que não investem se não houver uma cadeia produtiva, do campo até a entrega, na qual não há certeza de que não houve danos ambientais ou desrespeito aos direitos humanos, pontua Catarina. Até para a sobrevivência do país, não tem como não imaginar a importância do combate ao trabalho escravo. Era um assunto que a gente nem deveria mais estar falando. É uma questão de direitos humanos, acrescenta. Depois que os auditores foram à propriedade rural em que trabalhava, João e os colegas foram liberados e encaminhados para uma unidade da Pastoral do Imigrante na região. Diversas instituições filantrópicas prestam apoio a resgatados. O proprietário da fazenda foi autuado e teve de pagar R$ 600 a cada um dos mais de 50 trabalhadores que ficaram um mês em sua propriedade na época. O valor correspondia a mais de 2 salários mínimos. As indenizações são formas de punição aplicadas àqueles que exploram o trabalho escravo. Conforme o Ministério da Economia, as multas aplicadas aos que exploravam as pessoas resgatadas no ano passado, em todo o Brasil, somaram cerca de 3,4 milhões de reais. Em 2014, uma emenda incluiu um trecho que também permite a possibilidade de a área rural ou urbana em que houver exploração de trabalho escravo ser expropriada e destinada à reforma agrária ou habitação popular, sem indenização ao proprietário. O trecho foi criticado por Bolsonaro, que o classificou como uma forma de insegurança ao produtor rural. Depois da indenização, João teve apoio de representantes do Ministério Público do Trabalho e de instituições filantrópicas que ajudam pessoas resgatadas em situação análoga à escravidão. Ele fez curso profissionalizante por 2 meses, para que pudesse trabalhar como tratorista. Para o homem, que estudou somente até a 4ª série, as aulas foram uma forma de se sentir novamente valorizado. Foi um período muito importante para mim, depois de tudo o que passei, diz. Hoje, mais de 15 anos depois, João é casado e mora em Marabá, PA, e trabalha como atendente na cantina de uma propriedade rural. Ele conta que recebe R$ 1,5 mil por mês e se orgulha por ter a carteira assinada. Agora eu vejo o trabalho escravo como uma falta de atenção e humanidade. Deveriam ter mais compaixão com a gente que vive nessa luta, sem profissão certa. As pessoas ganham pouco e ainda são obrigadas a trabalhar de qualquer jeito.
Isso é uma forma muito triste para humilhar o ser humano, declara.